Se me perguntarem qual é o principal problema dos Estados Unidos, por exemplo, epá, não me passem pela cabeça dizer que numa altura em que há guerra no mundo, numa altura em que houve a inflação que houve, numa altura em que, enfim, não me passaria pela cabeça dizer que era a imigração. No entanto, saiu ontem uma sondagem da Gallup, portanto, que é um dos institutos mais prestigiados, e de acordo com essa sondagem, a imigração é a principal preocupação dos americanos. Está no máximo, essa preocupação está hoje em dia no máximo, e é uma percepção que é alimentada quer por um discurso político, podemos considerar obsessivo de alguns protagonistas, e que já alastrou todo o espectro político, não é só o Sr. Trump, é toda a gente, e está a bloquear o Congresso e não sei quantas outras coisas, mas também há percepção que de vez em quando há situações que causam alarme, o chamado alarme social. Neste caso concreto, houve recentemente um assassinato na Universidade da Geórgia, protagonizado por alguém que devia ter sido expulso do país e não foi. Portanto, uma daquelas situações que depois geram um efeito de cascata. Eu não estou a dizer que por ser Portugal seja os Estados Unidos, a situação é muito diferente, muito distinta em muitos aspectos, só que nós de facto não podemos enfiar a cabeça na areia. Não faz sentido, e deixa-me chamar os meus pronomes, que a obsessão de muitos jornalistas desde segunda-feira para cá tenha sido dizer não há problema de insegurança, não há problema com a imigração. Eu vou dar um exemplo. Ontem o público resolveu fazer um fact-check a saber se havia ou não alguma relação, usou uns dados, enfim, que já vamos a esses dados para ver como é que eles podem ser lidos, e há várias formas de os ler, mas o mesmo público, 2 dias antes, tinha publicado uma reportagem em Beja, que nem sequer é um sítio que nós associaríamos imediatamente a ter problemas de fronteira, de frição, e nessa reportagem eu vou ler uma passagem que eu acho que é reveladora, que é assim. Numa das últimas reuniões do Executivo Municipal, o vereador Vítor Picado, da CDU, descreveu, atenção, Beja é uma autarquia do Partido Socialista, descreveu o cenário que está a confrontar a cidade com uma realidade que deixa os naturais incrédulos e com sentimentos de insegurança. Repara, aqui é uma questão que é assim, sentimentos de insegurança não é a mesma coisa que dizer que há insegurança. E já lá vamos para ver qual é a diferença que aqui pode haver. E depois acrescenta, há pessoas a pernoitar debaixo de arcadas, há instalações que ameaçam ruir, ocupando casas que ficam logo sobrelotadas, e ele segue por ali adiante. E depois acrescenta, a Câmara, a Câmara Socialista, reconhece a sua incapacidade para travar o arrendamento de todo o tipo de fogos. Portanto, estamos a falar sobre a ocupação, um problema que sabemos, por exemplo, que existe no centro da cidade de Lisboa. Não é assim na sítio esquisito, é no centro da cidade de Lisboa. Vamos ter a oportunidade no programa de hoje de falar sobre isso. E depois, um socialista chamado Paulo Lacénio admite que a legislação em vigor não define um número máximo de residentes que possam ser acolhidos num determinado edifício. Parece que a legislação tem que pôr tudo, não é? Até quantas pessoas é que moram numa casa. Mas enfim. E portanto, sem essa legislação ninguém consegue fazer nada. A Câmara de Beja anunciou o alojamento em contentores de 37 pessoas que tinham ocupado um edifício que era da Cruz Vermelha e da Refer. E estava abandonado. Portanto, ora bem, tudo isto... A Câmara de Beja, é preciso que se perceba que as autarquias PS e PC no Alentejo têm políticas que, se referidas aqui em Lisboa e descontextualizadas, as pessoas perguntariam quem é que para lá da Aventura estaria a tomar aquelas decisões. Porque na questão da realidade, depois as coisas mudam. Por exemplo, pensem o que é, por exemplo, a política de funerais aí não tem a ver com a migração, por exemplo, mas tem a ver com os ciganos. Poder ou não uma família cigana que não é de uma determinada localidade ir fazer o seu funeral ao Alentejo. É muito difícil. Porque isso depois dará direito a uma série de direitos adquiridos e, portanto, há aqui uma política, aliás, tem havido alguns litígios muito fortes. Os ciganos são cidadãos nacionais. Não, mas os funerais não podem ser feitos onde tu queres.
Não é assim tão simples ir fazer um funeral numa localidade com a qual não tens nada a ver. Mas isto que acontece, que se resolve no resto do país, no Alentejo tem conflitualidade. Tem conflitualidade. E as autarquias têm posições muito draconianas nessa matéria que eu, exatamente, tenho a tua perplexidade. Porque, quer dizer, é assim, não é? Mas é assim. Agora, mas há uma outra coisa. A Câmara de Beja tinha um dos seus edifícios ocupados, exatamente, agora aqui, deixando de lado a questão dos ciganos e passando para a questão dos imigrantes, tinha os seus edifícios ocupados, fez desalojamento, mudou as fechaduras, pôs cadeados nas portas e pôs vários avisos, nomeadamente em inglês, a dizer que aquilo era propriedade municipal. Em Lisboa, como está fora do radar e acontece numa área na qual as notícias escasseiam, porque também escasseiam os leitores, escasseiam os eleitores, e depois também porque não é muito conveniente dizer estas coisas, porque estão a acontecer com protagonistas que não são aqueles que se esperam, a coisa vai passando. Mas Beja, neste momento, tem de facto problemas. Pronto, porque há como muito... tu disse, é uma Câmara Socialista. Pronto. E com depois há muita CDU também na zona, e a CDU tem nesta matéria políticas que... Sim, mas muito patrióticas. Pronto. Mas já agora falamos de autarquias. Uma das coisas que foi muito citada nos últimos 2 dias foi o relatório de segurança interna. Eu devo dizer que não é a minha leitura, o meu livro de cabeceira, o relatório de segurança interna, mas ontem fui voltar a consultá-lo e vê lá tu que a certa altura escreve-se lá o seguinte: a propósito dos estrangeiros, disse, há ainda situações que envolvem a emissão de centenas de atestados de residência a favor de cidadãos estrangeiros, a grande maioria de origem indostânica, portanto estamos a falar paquistaneses, indianos, nepaleses, por aí adiante, emitidos num espaço temporal curto e indexado a uma mesma habitação. Todos nós sabemos que isto acontece. Todos sabemos que isto acontece. O que é que acontece a seguir? Em face do fenómeno e alarme social, algumas juntas de freguesia começaram a reportar os casos. Portanto, o termo alarme social não foi aqui posto pelo André Ventura, nem pelo Pedro Passos Coelho. Foi posto pela PSP ou pela GNR ou por quem quer que reportou estas situações e pelas juntas de freguesia. Portanto, nós temos tendência para fingir que isto não acontece. E como eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa muito politicamente incorreta. Provavelmente alguém que não morasse em Massamá, como Pedro Passos Coelho, não teria sensibilidade nenhuma para esse assunto. Se as pessoas morassem na Quinta da Marinha ou na Lapa, ou sei lá, aqui em Lisboa, nos Olivais, ou uns sítios assim, não teriam nenhuma sensibilidade para este assunto. Só que toda a gente sabe que, morando ali, há muitas zonas de interface que não são totalmente claras. E, portanto, vamos falar um bocadinho deste problema. Portanto, aqui há uma questão que é a insegurança objetiva, que é contabilizável, a insegurança que não é contabilizada e a sensação de insegurança. São 3 coisas, apesar de tudo, diferentes. A sensação de insegurança, até podemos começar por aí, não tem obrigatoriamente a ver com alguém praticar um ato criminoso. Pode ter, portanto, isto é humano, atenção, não há aqui, não é obrigatoriamente nem racista, nem xenófobo, se achar estranho e se sentir desconfortável num ambiente onde de repente as suas referências desapareceram e de repente é um ambiente que está com pessoas com outros hábitos, com outras maneiras de viver, que quem lá viveu sempre, ou quem lá viveu habitualmente, não compreende, não entende, não percebe. Basta não perceber. Às vezes há formas de comportamento que as pessoas não percebem. Só para dar um exemplo concreto, quer dizer, para uma pessoa, isto é trágico, mas é assim, para uma pessoa que venha da Índia ou do Paquistão, habitarem 10 pessoas num T1 é quase uma promoção em relação às condições de habitação que eles tinham lá. Para nós é intolerável. Portanto, e compreender que os mecanismos são diferentes, às vezes porque é que elas se comportam daquela forma, como é que toleram aquelas situações. Portanto, nós não devemos aceitar que muitas pessoas vivam em situações de indignas e que nós consideramos indignas, mesmo quando para essas pessoas isso corresponde a uma promoção em relação à situação anterior. Quer dizer, nós portugueses já passámos por isso. Quando íamos para os Banyuls, para os Bidonville de Paris, portanto Bidonville é bairro de lata,
Portanto, enfim, passou-se há 50, 60 anos. Para muitos dos que faziam essa viagem, isso permitia-lhes, entre outras coisas, enviar dinheiro para a família. Eles lá suportavam condições de vida que nós não achamos indignas, porque para eles havia um valor maior que era enviar dinheiro para a família. E isto, enfim, a nossa integração depois dos portugueses em França correu toda muito bem, sabemos que nem todas as integrações correram bem. Bem, vamos agora à questão, isto é o problema da percepção, e eu acho que nós temos que ter esta, quer dizer, eu conheço pessoas miúdas, que quando vão viajar no comboio da linha de Sintra, levam roupa usada e velha, para não darem o ar de que vão, que têm eventualmente mais condições financeiras. Portanto, quer dizer, e porque e fazem isso espontaneamente? Para não dar nas vistas. Para não dar nas vistas. Para não dar nas vistas. Conheço casos desses, portanto, já me contaram. Quer dizer, pronto. Mas porque há... Porque há algum... Pronto, nunca lhes aconteceu nada. Isso. Nunca lhes aconteceu nada. Nunca lhes aconteceu nada. Mas acontece isso. Mas as próprias autoridades são as primeiras a ter essa percepção da insegurança. Eu recordo que na linha de Sintra, que eu utilizo frequentemente e quando não utilizo como hoje me arrependo, porque chego um pouco atrasada para aquilo que estabeleci como meu horário, há um apiadeiro que está fechado. E está fechado porque as autoridades consideram que não têm condições de segurança para o manter aberto. Esse apiadeiro que daria acesso à Cova da Moura, como é mantido fechado, apesar de estar feito, ter todo o equipamento, estar pronto, obriga as pessoas que residem na Cova da Moura e que Cova são... da Moura é um bairro que se situa... E maioritariamente habitado por uma população que veio da África, mesmo negra, porque há muita gente que veio da África, como é o caso de Passos Coelho, que é branco, e portanto... essa população tem de fazer um desvio enorme, porque tem de sair para o lado da Maia, depois tem de dar uma volta enorme para conseguir chegar à Cova da Moura. E a explicação para esta situação, que é absolutamente injusta, absurda e desperdiçadora do dinheiro do contribuinte, que também ali foi aplicado, e das expectativas que foram criadas às pessoas, porque até se fizeram uns cartazes bonitos, agora é passar a haver acessibilidade, é que se considera que não existem condições de segurança para manter o apiadeiro em funcionamento. Pronto, mas há quem não queira ver isso, talvez não viva nos subúrbios, não tenha consciência. O que, além de mais, desculpa que diga, é profundamente exagerado, porque, quer dizer, não estamos na faixa de Gaza, manter em condições de segurança a funcionar aquele apiadeiro implicava ter lá uns seguranças durante algum tempo, porque, quer dizer, não estamos em Medellín, quer dizer, e portanto é mesmo não querer, porque eu sei que não há ninguém nas estações, as estações da CP neste momento não têm funcionários, portanto existe de facto também por parte das autoridades toda uma atitude de negligência. Pronto, mas como eu estava a dizer, isto tem muito a ver com percepção. E nós, sobre as percepções, podemos fazer pouco mesmo. Quer dizer, repara, isto não é um assunto que se fala muito, não abre telejornais, mas sobre percepções, isto é mais evidente sempre que há, como eu disse, zonas de fronteira, gente que vive perto. E repara, a maior parte das pessoas que vivem na zona de fronteira e vivem perto, por regra, são classes baixas, portanto, portuguesas, que têm interface com imigrantes. Isso vem nos livros. Quer dizer, repara, eu vou dizer uma coisa só para terem uma ideia. Durante mais de um século, o partido racista nos Estados Unidos era o Partido Democrata e não os republicanos. E porquê que era o partido racista? Porque era o partido dos pobres do Sul. Claro. Porque era o partido dos pobres do Sul. Portanto, as zonas em que os pobres do Sul competiam pelos empregos com os africanos. Ou com os americanos de origem africana, os afro-americanos. Portanto, eles é que eram e isso foi assim durante mais de um século, até ao Lyndon Johnson e à reforma dos direitos civis. Portanto, isto toda a gente sabe que é assim. Ou devia saber que era assim. Pronto. É evidente que quando se vive na Lapa ou na Quinta da Marinha, não há estes problemas. Não há esta interface. Pronto, estamos a falar de percepções. Agora vamos lá ver aquilo que o que é que são realmente o que é que nos dizem os números. É muito curiosa a forma como eles têm sido apresentados. O que é que nós notamos?
Olhando para os gráficos, relatório de segurança interna novamente, da criminalidade violenta participada, e já vamos àquela que não é participada, ao gráfico da criminalidade violenta participada, o que notamos é que houve uma descida acentuada, começou em 2013, depois 2014, 2015, 2016, 2017, quando chegou a 2019, aumentou. Teve alguma coisa a ver com alguma coisa? Não faço a mínima ideia. Depois houve os 2 anos da pandemia, diminuiu novamente. E agora voltou a aumentar. Voltou aos níveis de 2019? Ainda não. Mas estamos a falar de 2022. Não temos ainda um relatório de 2023 que só sairá no fim deste mês de março. Enfim, veremos. Em princípio, costumam sair no fim do mês de março. O que é que isto... como é que nós olhamos para estes números? Há quem olhe para estes números e diga, houve um aumento muito significativo em 2022. E houve. E atenção, a memória das pessoas não é muito para trás, é para a memória próxima. E, portanto, a percepção de que houve aumento é a percepção próxima e houve aumento em 2022 relativamente aos anos anteriores. O que é que os nossos... as pessoas todas que têm falado disto a dizer que não há nenhum problema, vêm dizer, mas está menor, até mais baixo que com o número comparável que é 2019, anterior à pandemia. Olha, eu não sou, como disse, isto não é um meu livro de cabeceira, não sou especialista em ler relatórios de segurança interna, mas eu diria que, como tudo na vida, a gente tem que ter cuidado com as comparações que fazem. Portanto, eu não tiro conclusão nenhuma. A única conclusão que tiro é aumentou relativamente 2022 sobre 2021 e aumentou bastante em algumas áreas. De facto, está ainda abaixo de 2019. Também não sabemos porque é que 2019 foi mais que 2018, invertendo uma tendência que vinha muito atrás. Vinha de 2013, pelo menos, que até onde vai os relatórios, não sei se existia anterior a isso. Portanto, estes são os dados objetivos. Vou tirar destes dados objetivos a conclusão taxativa que não há problema nenhum. Não tiro. Também não tiro a conclusão que há um problema. Se queres que diga, fica à espera de ver o que aconteceu no último relatório, porque pode ser que nos permita ultrapassar esta questão. Até porque não há dúvida que há uma mudança estrutural em Portugal. E temos que pensar, isto é mesmo estrutural, não é um picozinho aqui ou acolá que de vez em quando existe. Quer dizer, no final do século XX, portanto, ali nos anos em que estávamos a construir a Expo e tal, de repente apareceram muitos imigrantes em Portugal, alguns vinham do leste, alguns também já vinham portanto, do Indostão, mas depois foram-se embora. Quando pararam as obras, eles desapareceram. Quando o leste começou a ficar melhor em termos de economia, também se foram embora novamente, portanto regressaram a casa, eram aqui da Europa. Os brasileiros, sabemos que havia cá muitos, por exemplo, na primeira década do século XX, depois quando veio a crise voltaram todos para o Brasil e agora estão a vir outra vez. Portanto, há assim uma interface fácil entre Portugal e o Brasil. Só que o que se passou, o que se está a passar nos últimos anos é algo de novo, no sentido em que a proporção de imigrantes na sociedade portuguesa não tem paralelo no passado. Estamos a falar de um valor que se pode aproximar rapidamente dos 10%. 1 em cada 10 residentes em Portugal tem origem estrangeira. Pronto. 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Estamos nos 800 mil, ou melhor, estávamos nos 200 mil na altura do censo, provavelmente já estamos acima disso, porque estão a chegar à média de 100 mil por ano, portanto, e estão a sair portugueses. Portanto, o natural é que estejamos muito próximos dos 10% e no mercado de trabalho já estaremos nos 14, 15%. Portanto, isto é uma mudança, porque nós não éramos assim. Nós éramos um país de onde se saía, não éramos um país onde estruturalmente se chegava. E aquilo que está a acontecer é que somos um país onde estruturalmente se chega. E é preciso dizer que só uma parte pequena destes estrangeiros são reformados ricos, chamemos de assim. Em relação a esses, não há nenhum problema em dizer que eles não devem vir para cá. Quer dizer, a Mariana Mortágua quer proibi-los de comprar casas cá e isso não é considerado xenofobia. Não, diz-se que destroem o caráter, os turistas e esse tipo de pessoas destroem o caráter das cidades, que é uma coisa extraordinária. Há reportagens onde se diz que as pessoas não gostam, as pessoas que residem nos bairros tradicionais, não gostam de chegar à janela e ouvir línguas estrangeiras, por exemplo,
e ver... Tudo isso não é xenofobia. Tudo isso não é xenofobia. Mas, por exemplo, quando o meu avô veio para Lisboa há mais de um século, portanto, no princípio do século XX. De onde? Veio da Beira Baixa. Beira Baixa? Veio da Beira Baixa, veio para cá, e o primeiro emprego que teve foi como marçano, portanto, pé descalço, na Rua do Bem Formoso. Uma loja na Rua do Bem Formoso. Intendente. Não é abaixo do Intendente, entre o Intendente e o Martim Muniz. Hoje em dia, a Rua do Bem Formoso, se formos lá, não ouvimos falar português, mas não é porque estão lá turistas. Portanto, eu não acho mal, eu não fico aflito, eu não fico de repente, as minhas raízes, o meu avô, não tenho nenhum problema com isso, nenhum, zero. Sempre achei graça àquela zona, sempre achei graça ao mercado do Martim Muniz, ir lá, muitas vezes, ir lá comprar coisas para fazer umas comidas, sobretudo africanas, não é? Também já lá fui comprar coisas para fazer comidas chinesas. Portanto, não, eu gosto. Agora, eu não posso achar que os turistas que passam por Alfama não deviam lá estar e ao mesmo tempo achar que aqueles que estão no Bem Formoso são uma espécie de santos na terra. Não é assim. A gente tem que tratar todos por igual, ricos e pobres. E não posso porque, atenção, porque o problema que depois acontece é que, como eu disse, quando se acha que não há nenhum problema, atenção, haver um problema não tem apenas a ver com a objetividade dos números, tem a ver com as percepções, como eu disse. Quando se acha que não é tema, ignoram-se duas coisas. Que é, primeiro, muitas vezes quem tem a percepção de desconforto não tem acesso fácil aos meios de comunicação e, portanto, quem explora esse desconforto cresce eleitoralmente e isso está também, olha, está nos livros. Aconteceu em todos os países da Europa. Todos os países da Europa. Mas há pessoas que acham que só aconteceu nesses países da Europa quando outros partidos começaram a falar do assunto. Não, é porque os outros partidos silenciaram o assunto durante demasiados anos. Não quiseram ver que havia ali um problema. E há aqui uma outra coisa a ter em conta. Uma coisa é a Rua do Bem Formoso em Lisboa. Até pode ser uma rua muito maior que a Rua do Bem Formoso. Porque Lisboa tem muita população. Portanto, todas as coisas acabam por ficar diluídas e não é significativo. Quando nós vamos para algumas zonas do Alentejo, eu aqui estou a pensar, o Alentejo é um caso muito evidente, seja, por exemplo, em Beja, ou possa ser, por exemplo, na zona do litoral alentejano. Em Odebir, a proporção da população imigrante já é brutal, e não é 10%, é 50%. É completamente diferente. Portanto, não é preciso ir tão longe, basta ir aqui a Pegões. Sim, mas apesar de tudo, Pegões ainda está... Não. Achas que não? Não. Eu passo lá muito. Não, Sim, não. Mas, não, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu só estou a reportar um facto. Ainda é absorvido pela grande metrópole, não é? Portanto, é completamente diferente. Nós termos uma rua completa cheia de comércio e de residentes não portugueses em Lisboa e nos seus arredores e no seu termo, ou quando depois chegamos a uma localidade do interior e de repente uma rua, quer dizer, a proporção em relação à população cresce muito, e isso é uma daquelas coisas que sempre se soube, mas quer dizer, o problema aqui é achar que não se deve falar do assunto. Então, já que estás a falar no assunto, vês nisso um problema? Vejo. Em que medida? Vejo porque eu acho que nós temos de ter imigração com I. Nós somos um país de emigração com E, mas nós temos de pensar que, para as populações, qual é que é exatamente a percepção que eles têm dessa presença tão expressiva, e depois temos de perceber o que é que são esses núcleos populacionais. Por exemplo, são só homens. Por exemplo, quando havia bases militares, uma das coisas que se tinha de pensar era, vamos-te colocar aqui 1000 homens, 2000 homens ao pé de uma aldeia. Tem de se monitorizar a questão, não é? É muito diferente quando estamos a falar de 1000 pessoas ou 2000 pessoas, se estão em núcleos familiares constituídos ou se, por exemplo, são só homens sozinhos. É completamente diferente. Ou seja, é exatamente o mesmo tipo de pensamento e de cautela e antevisão que sempre teve de existir, ou que sempre deveria ter existido, em alguns casos existiu, quando havia movimentações de população. Portanto, nós não podemos pensar que vamos levar 1000 homens para uma aldeia no interior e que isso não tem qualquer impacto. Exatamente tem. E sempre se soube que tinha. Aliás, no caso das deslocações de militares jovens, sempre foi
enquadrado por esse tipo de antevisão. Não é por uma coisa ser problemática, a questão não é ser problema ou não ser problema, aliás, a questão acho que nem deve ser colocada nesses termos. Temos de pensar que isto tem impacto e o que é que nós podemos fazer para, mantendo os nossos valores, mantendo os nossos valores e tratando as pessoas bem, claro. Porque como um dos problemas que tem uma política de imigração desregulada é que acaba por haver mais imigração ilegal. Porque é mais fácil, não é? Portanto, depois a seguir é uma questão de colocar as pessoas cá dentro e a seguir tratar de obterem os vistos de residência. E nós sabemos que isso está a levantar muitos problemas, quer dizer, nós não nos indignamos por haver gente a dormir à porta do antigo CEF, que agora se chama AIMA, não nos indignamos. Não nos indignamos com as condições em que devemos trabalhar tanta gente em Lisboa, ou quem diz Lisboa diz Odmir ou diz outros sítios assim, onde é que eles dormem, onde é que eles trabalham, o que é que eles comem. Não nos indignamos, não, isso é confortável, porque isso, sim, contribui para a segurança social, são necessários para a nossa economia. É verdade, mas tudo o resto também é necessário para a nossa economia, tudo o resto também é necessário para a segurança social, e lá por estes imigrantes não votarem, não devemos deixar de nos afligir com as condições em que muitos deles vivem.